Então, a gente estava falando, né, sobre essa questão, né, dessas pregações que elas motivam a pessoa, né, então elas usam as emoções das pessoas para que essas pessoas elas fiquem, de certa forma, viciadas nesse prazer, nesse momento onde o louvor, né, aquela pregação motivacional, ela leve ela, né, a se sentir bem, ou então se sentir extraordinariamente bem. Então ela tem o desejo de frequentar a igreja para ter essas sensações. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que você vai no domingo à igreja para cultuar o Senhor. O culto é para o Senhor e não para você. Não é para te agradar e sim agradar ao Senhor, né? É o que está acontecendo, é o contrário, concorda? Exatamente. Né? Até porque a palavra culto significa serviço, né? Trabalho. Então nós estamos reunidos no domingo para fazer um trabalho para Deus. Então nós estamos ali para servir a Deus. Que seja agradável a Deus e não ao homem. Exatamente. Né? Então esse é outro aspecto, né, que nós não vemos na grande maioria das igrejas. Aí o que acontece? Né? Quando você prega para a pessoa se sentir bem, você não pode confrontar os pecados nela, porque quando os pecados são confrontados, eu me sinto mal, né? Primeiro eu fico desapontado, eu fico frustrado, porque eu queria ouvir uma palavra que me alegrasse, né? Eu fico triste, eu fico desmotivado, porque você está falando dos meus pecados. E normalmente, né, o primeiro efeito que a palavra de Deus tem é esse. É mostrar, né, para o não crente que ele está morto nos seus delitos e pecados, e para o crente, para o cristão, que a caminhada dele é muito dura, é muito árdua, e vai até o último dia da vida dele contra o pecado. Então ele tem que lutar contra isso. E para lutar contra o pecado, né, ou esse processo de santificação, ele vai nos levar à humilhação. E é isso que ninguém quer. Por quê? Porque dói. Porque é desagradável. Porque é desagradável. Tô aqui, eu tô segurando aqui, tô segurando com a mão na perna aqui para não bater no fio. Mas, né, nós temos, assim, infelizmente, nós também vemos isso na cultura. Né? A cultura influencia demais a teologia. E era para ser o contrário. Exatamente. Né? A teologia fiel à Bíblia, né? Como nós entendemos a teologia reformada, ela é fiel à Bíblia, ela deveria, né, produzir um efeito de transformação na cultura. Né? Ela tem produzido isso, mas de uma maneira bem pequena. Né? A gente não está enxergando, a gente não está vendo. Né? Talvez porque faz pouco tempo que a teologia reformada ela está aí entre os assuntos comentados aí na internet, né, e entre os crentes, né, pode ser por isso, né, mas nós sabemos também que Deus ele pode trazer um avivamento, né, para o nosso país, para a nossa sociedade, em que todos sejam levados ao arrependimento de pecados. Mas, né, nós sabemos que a cultura influencia demais, e o que a gente vê na cultura, né, é uma luta contra os valores e os princípios cristãos. Então houve nos últimos anos, né, a gente consegue aí ver muito claramente que nos últimos 30, 40 anos, né, houve uma destruição dos valores, dos princípios e da moral cristã na nossa sociedade. Então a gente vê, né, que antes a pessoa honesta ela era valorizada, a pessoa que tinha, né, era fiel era valorizada, a pessoa que tinha palavra, que tinha honra era valorizada, e hoje a gente não dá valor para isso. Né? A sociedade, a nossa cultura não dá mais valor para isso.
Então, um aspecto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é bom, né? Esses aspectos éticos e morais não são mais defendidos. O que é defendido hoje? Né? Você precisa se sentir bem. Você tem que fazer o que te traz felicidade. Você precisa ser feliz. Deus está aí para te fazer feliz. Exatamente. Né? Então, se não há um dos primeiros aspectos de uma vida santa, da santidade, é a moralidade. O que é certo e o que é errado. Porque a lei do Senhor, né, as ordenanças, os mandamentos, toda a palavra de Deus, ela tem como fundamento essa lei que demonstra o que é bom, o que não é, né, o bem e o mal, o certo e o errado. Então a lei do Senhor, em toda a palavra de Deus, todos os seus mandamentos, eles têm como base essa ética e moral cristã, que fundamentou a civilização ocidental e hoje tem sido destruída, né, de uma forma muito forte na cultura. E que nós, como cristãos, nós devemos lutar por isso, para que nós sejamos vistos por esses princípios e valores. Então esse é o efeito da cultura. Muitos cristãos, né, pecam de maneira muito séria por não meditarem na palavra de Deus. Né? Nós pecamos porque todos nós poderíamos estudar mais. Todos nós poderíamos, né, nos aprofundar mais. Nós poderíamos ler mais, meditar mais, orar mais. Nós poderíamos... A gente sabe que a gente tem tempo. Né? Mesmo os grandes estudiosos ainda, né, pecam nesse sentido. Né? Porque o nosso coração ele não consegue se concentrar, né, de uma forma a meditar com todo o empenho, com toda a disciplina, com todo o esforço. Isso daí é só pela graça. É só a graça de Deus que nos leva, né, a meditar, como o irmão disse aí, a orar, a nos colocar diante de Deus em humilhação, para que Ele transforme o nosso coração. Né? Mas como o apóstolo Paulo fala, né, em Colossenses capítulo 3, no verso 16, a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós, no nosso coração. E como que ela habita? Né? Qual que é o primeiro passo? Ler. Né? A gente já peca aí. A gente já lê muito menos que poderia. Você sabe que esses dias eu estava num dia corrido, e daí passou o dia e chegou a noite, eu falei, nossa, o que eu fiz hoje? E eu sei que quem me levou a esse pensamento foi o Espírito Santo. Sim. E daí eu pensei, eu não tive tempo. E daí já veio o pensamento, não, você teve muito tempo. Olha tudo que você fez hoje. Olha o tanto de tempo que você ficou no Facebook. Olha o tanto de tempo você ficou nas redes verdade, sociais. E traz essas... E é tão forte assim que constrange e me levou a pedir perdão ao Senhor. Falei, sim, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu tenho sido negligente. E o que vai contribuir com a minha vida de santidade, santificação, é meditar na palavra e orar. E eu acredito que quando nós vamos, você pode me corrigir, né, começa a ser negligente nessa parte, a gente começa a ficar fraco espiritualmente, e daí já vem vindo aquele desânimo, aquela coisa de... Nossa, a hora que veio esse pensamento, eu falei, não, Senhor, eu tive tempo, me perdoa. Então, eu tô falando essas coisas, né, que nós não temos tempo, que nós somos negligentes e pecamos nisso. Eu tô falando primeiramente por mim, né? Então, é pecado. A gente tem tempo, sim. A gente poderia dedicar mais tempo para oração, meditação, né, para estudo da palavra de Deus. A gente deveria ter essa consciência, porque se Cristo é o amado da minha vida e eu só conheço Ele mediante a Escritura, não há outro meio pelo qual eu conheço Ele, pelo qual Ele, o meu coração é exposto diante dEle para ser transformado, e tudo isso nós sabemos que é obra do Espírito Santo. Então, se eu não dou nem esse primeiro passo, que é ler a Bíblia, quanto mais os outros passos. Então a gente falha, né? As redes sociais, elas têm um papel muito importante na nossa vida. Eles trazem informação
que a gente nunca teve, né? Todos os meios de informação que a gente tinha, hoje a gente sabe que eram comprados, né? Infelizmente, né, na escola também nós vemos que a história e muitas matérias foram ensinadas de forma parcial e ideológica. Então a rede social, ela tem hoje um papel muito importante, né? Porque, por exemplo, eu conheci a teologia reformada pelo YouTube. Eu também. Eu conheci, né, o pensamento político cristão por meme no Facebook. Então, assim, ele é muito importante, a gente precisa usar sim, mas usar com prudência e usar com disciplina, né? Essa é a parte difícil. O nosso coração, eu vejo assim, né? O nosso coração, ele tende a ser preguiçoso, ele tende a fazer as coisas que nos levar a fazer as coisas que são agradáveis, né? E disciplina e esforço não é agradável. É bom, a gente pode fazer analogia pelo exercício, né? Fazer exercício físico é agradável, né? Talvez aí para 0,01% da população, né, que seja viciado em exercício. E provavelmente, né, tornou-se agradável com o tempo, né? Então, mas... Eu acho que é 00, Mas, então, disciplina, né? Você fazer... O que é disciplina? Você fazer a mesma coisa, né? Você praticar com frequência a mesma coisa para se aperfeiçoar naquilo. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e isso exige disciplina. A gente precisa cuidar da nossa mente, exige disciplina. E a gente não gosta de disciplina, porque a preguiça é mais agradável. A preguiça é mais agradável. Então isso também vale. Por isso que a gente tem que lutar, né? Por isso que é luta. No grupo que tem do WhatsApp, que o pastor Márcio montou, onde posta todos os dias um áudio de meditação, ele sempre fala que aquilo não substitui o nosso momento de meditar na palavra, de oração com Deus. Aí é o nosso momento de pegar a Bíblia, de separar um tempo para meditar nela e falar com o Senhor. Aqueles áudios é uma maneira de nos edificar na palavra de Deus, ouvir um pastor meditando na palavra, mas ele sempre fala, isso não substitui o seu devocional diário com Deus. E faz pela manhã, porque se você deixar para depois, dificilmente você vai fazer. Exatamente. Eu também tento fazer pela manhã. Eu também tento. Eu tento fazer pela manhã, antes de começar a trabalhar, antes de pegar no celular e antes de ligar o computador do meu trabalho. Estou com uma curiosidade aqui, que tem aqui o reverendo Márcio está participando. Ele vai entrar no sorteio do livro? Se ele entrar, eu tenho que entrar nos outros também. Eu não entrei nos outros, não. Não exagera. Ah, ele participou aqui, né? Sim. É que os comentários vão chegando, ele escreveu: boa noite, irmãos. Acabei de chegar do seminário. Deus abençoe grandemente esse programa. Então, graças a Deus, o pastor Márcio chegou bem. O seminário presbiteriano conservador é lá em São Bernardo do Campo. E a hora que nós chegamos aqui, o Renan falou que ele estava na Marginal, né? E chegou bem, graças a Deus. Deus abençoe, pastor Márcio. O Marcos Meneguin, também irmão da nossa igreja, está dando boa noite para nós. A Leonice escreveu assim: Leandro, irmão Leandro, hoje eu estava ouvindo uma pregação. Ele disse que temos que orar 1 hora todos os dias ou cada vez que você for orar. Então, né? Tem um livro, né? Eu não lembro o nome do autor agora, mas chama Nem Uma Hora, né? Que ele cita aquele texto de Cristo quando está no Getsemane, e ele está lá orando e volta e pega os discípulos dormindo, né? Daí ele fala assim: poxa, nem por 1 hora vocês não puderam orar? A ideia de 1 hora, ela não é literal, né? Então não é para você marcar no relógio, né? Você pode orar menos, você pode orar mais, né? Você é levado, você pode disciplinar o seu tempo, né? Não é pecado, mas não é uma exigência na Escritura o exato tempo para você orar. Principalmente que de repente você fala: só vou orar se eu tiver 1 hora para fazer isso. Aí tem 40 minutos e daqui uma semana eu vou orar. Então a gente pode arrumar qualquer tipo de desculpa, né? Sim. O mandamento na Escritura é orar sem cessar. Então, orar todo o tempo que for possível. E a gente consegue, né? Não só como tempo devocional,
aquele tempo que você tira exclusivamente para orar, mas a gente também pode orar, né, dirigindo, trabalhando, orar sem apenas na nossa mente. Então a gente tem todas essas possibilidades da gente estar orando para cumprir esse mandamento, que é orar sem cessar. Esse é o mandamento. Agora, você ter um tempo dedicado para a oração é mandamento também, é proveitoso. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele tirava um tempo para orar sozinho. Ele nos deixou um mandamento, né, que é para nós orarmos em secreto. Né? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Né? As orações públicas, né? Ali ele está rebatendo as orações públicas e hipócritas que eram feitas pelos fariseus ali no Sermão do Monte, né? Em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nós vemos que nós somos chamados a orar sem cessar, em todo momento. Da gente ter um tempo dedicado para a oração é muito importante e faz parte, né, da nossa vida em santidade. Como a gente já está falando, né, então a santificação ela é um processo. Ela é um processo. Ela começa na conversão, ela continua, né, como o pastor Márcio gosta de falar, progressivamente Eu ia falar isso. até o último dia da nossa vida, e ela é completa, né? Ou será completa quando Cristo voltar e nós formos ressuscitados. Então ela é um processo, ela tem um início, né? Ela tem uma caminhada e tem a finalização. Quando a gente tiver uma mente e um corpo glorificado, nós seremos 100% santos como Cristo. De uma maneira bem simples. Aquele irmão, estou imaginando aqui, aquele irmão na igreja no domingo, dedicado, trabalha, dedicado no culto, tudo, um irmão perfeito na igreja ali no domingo. Mas durante a semana ele esquece daquela vida de crente. Ele tem a sua vida tranquilo no trabalho, nas amizades, e em nenhum momento tem um relacionamento com Deus. Esse irmão deve se preocupar, né? Com certeza, né? Ele parece ser um crente fervoroso, parece ser um crente salvo, mas é bom ele se preocupar com a salvação dele. A gente, muitas vezes, né, é muito comum a gente ser crente só no trabalho da igreja, né? Só no culto, só no... Então, isso é uma contradição. Então, um crente que só é crente de domingo, ele não é crente. Então, ele é uma contradição. Um religioso. Exatamente. A gente precisa ter um cuidado com a palavra religioso, porque hoje ela tem uma conotação pejorativa, né? Ser religioso, assim, no sentido tradicional da palavra, é bom. É você ter uma religião, você praticar essa religião. É que hoje em dia a palavra religiosidade, ela virou sinônimo de hipocrisia, né? Então, eu não gosto de usar a palavra religioso. Virou também um tipo de um chegamento pelo lado do né? progressista, religioso, fundamentalista, também, retrógrado. Também, né? Quando, na verdade, o verdadeiro religioso, ele está vivendo a sua vida em santidade com Deus. No meio cristão, quando a gente fala que a pessoa é religiosa, é que a pessoa, ela frequenta os trabalhos da igreja, mas lá fora ela não dá bom testemunho. Né? E ela frequenta tudo. Todos os trabalhos, ela é a primeira que chega, a última que sai, ela participa de todos os trabalhos, né? Mas não vive, né, essa religião dela lá fora. Né? Então é um sentido que a palavra religiosidade tomou nos nossos tempos por causa do farisaísmo, né? Que é essa hipocrisia denunciada por Jesus quando ele estava nos pregando, né, durante o seu ministério. Ou seja, a palavra melhor usada seria um fariseu. Um fariseu. Até a palavra fariseu era utilizada como separado. Quer dizer, uma pessoa que estava ali num processo realmente de santidade. Para o judeu era uma coisa... E virou pejorativo. Sim. Outras palavras, por exemplo, né, como a gente citou aqui, o bispo J.C. Riley, né, que era um inglês, e ele era um puritano. Né? Então, os puritanos,
Na Inglaterra, por exemplo, onde eles ficaram mais conhecidos, né? Na ilha ali na Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. Então, ali naquela região, os crentes, né? Os reformados, os metodistas, os anglicanos, eles foram chamados de puritano como fosse um xingamento, pejorativo, né? Mas, por quê? Porque eles tinham uma vida realmente piedosa, uma vida de pregação, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de oração, né? E uma vida de santificação, uma vida de santidade. Tudo isso a gente pode reúne, né? E liga a palavra piedade. Então eles eram piedosos e por essa piedade eles eram discriminados, né? E chamados de puritano. Então, agora hoje a palavra puritano tem um significado, né, diferente. Já não é mais xingamento. Puritano é você olhar, poxa, puritano é aquela pessoa piedosa, é aquela pessoa realmente que vive o evangelho, que defende a justiça de Deus, aquela pessoa que realmente ama o próximo. Então, hoje essa pessoa que ela sempre está ligada às escrituras em todas as áreas da sua vida, então essa pessoa a gente chama de puritano. Então virou um elogio hoje, né? Ser chamado de puritano. Vou ler mais alguns recadinhos aqui. Tem um para você, Adão. Aí, tá vendo? O pastor Márcio escreveu: o Adão cortou o cabelo igual jovem. Mas, ele colocou mas... É a síndrome de Peter Pan, pastor. E daí o Fernandinho, seminarista aqui da nossa igreja, ele está lá no seminário em São Bernardo do Campo, também está participando. Ele colocou: boa noite, queridos. Infelizmente, todos pecamos no que tange a integralidade. O Fernandinho gosta de escrever difícil. A integralidade da nossa vida cristã. Que reconheçamos isso todos os dias e sejamos levados por Deus ao arrependimento e à mudança real para a glória do Senhor. Relacionamento com Deus, Bíblia e oração é imprescindível a nós. Forte abraço, queridos. Quero ganhar outro livro. Pode colocar meu nome aí. E o William Oliveira comentou de novo, escreveu: o coração vazio de Cristo está cheio de si mesmo. Por isso, esses pastores ganham espaço em púlpitos que cada vez mais parecem palco, show. Para com isso enche esses corações cheios de si mesmo, deturpando a palavra do nosso Senhor. O coração cheio de Cristo não reconhece esses pastores e fogem da presença deles. O Fernandinho colocou o nome da... É Larry Lee, né? O escritor do livro. Isso, É o nome do autor do livro Nem Uma Hora. E o nosso irmão Reginaldo Rosa Pereira está lá também. Minha irmã Erci, boa noite a vocês. Todos vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu já li os recadinhos da Erci. Eu estava dormindo essa hora. Uma coisa, voltando ao assunto, professor Leandro, uma coisa que eu lembro assim, na minha época de estar afastado dos caminhos de Deus, eu pensava assim, gente, perde tanto tempo com esse negócio de igreja, você tem tanta coisa para fazer, eu pensando, quanto tempo as pessoas perdem ficando indo em igreja e essas coisas aí, você tem tantas outras coisas para fazer, em vez de poder fazer outras coisas, tá fazendo na igreja. Aí hoje eu aqui nos caminhos de Deus, eu fico pensando, tantas coisas que eu fazia quando eu não estava na igreja? Fazia nada, velho, ficava em casa assistindo televisão, falava assim, minha mulher foi para a igreja, agora a televisão só para mim. Para quê? É uma vida vazia, você acha que está fazendo grandes coisas. Isso é verdade. Quando a gente... Eu estava falando isso com a Silvia, né? A Silvia, aqueles que não sabem, né? A Silvia Helena, minha esposa. Quem que não sabe que a Silvia Helena... Né? Às vezes é meu irmão que está nos assistindo, não sabe. Então, a gente estava indo para a igreja, né? E andando aí pelas ruas, a gente viu aquela multidão de pessoas ali, nos bares, né? Nas calçadas ali, batendo papo. E a gente indo, né, à igreja, a gente estava comentando, né? Poxa, né, há muitas pessoas que poderiam estar buscando a Deus nesse dia importante que é o domingo, que é o dia do Senhor, né? Então, indo buscar a palavra de Deus para serem transformados, né, para serem confortados, consolados,
né, exortados, e todos estão ali, como você falou, né? Estão ali se divertindo, assistindo TV, ali no celular, batendo papo, né? Coisas que são boas em si, né? Mas que no domingo, que é o dia do Senhor, que é um dia que o povo de Deus se reúne, né, para experimentar um pouco daquilo que vai ser quando Cristo voltar e a gente se reunir, né, para ouvir o próprio Cristo pregar a própria palavra de Deus encarnada, né, nos ensinar. Então a gente fica triste e fala assim, poxa, não, que pena, né, que poucas pessoas estão indo na igreja nesse momento, né? Tem o outro lado também, né? Que pena que muitas pessoas estão indo onde a palavra de Deus não será pregada. Também. Então tem essas duas situações, né? 3 situações, né? O crente que realmente vai, né, à igreja congregar com o intuito correto, né? O crente, ou a pessoa que vai a uma igreja que não vai ouvir a palavra de Deus, e a pessoa que não vai. Então temos ali várias situações. Eu queria falar, né, um pouco então sobre o nosso tema um pouco mais a fundo, né? Como eu falei antes, a santificação nós falamos que é um processo, né? E a gente falou também que a palavra santo significa separado, né? Então quando Paulo, por exemplo, ele escreve aos santos da igreja de Éfeso, né, aos santos da igreja de Colosso, Tessalônica ou outras igrejas, ele está falando para crentes. Então, né, nesse sentido, de santo é um sentido posicional, a gente costuma falar. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar que em Colossenses capítulo 1, no verso 13, que Deus, né, nos transportou, nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então essa ação de Deus em nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino de Cristo, né, no qual antes disso, lá no império das trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então quando nós recebemos a vida eterna, quando nós recebemos um coração de carne, porque o nosso era de pedra, quando nós somos vivificados pela palavra, nesse momento nós nos tornamos santos. Então fomos separados para Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Somos cordeiros com Cristo, né? Somos agora a noiva de Cristo. Antes disso nós éramos inimigos de Cristo. Nós éramos imagem e semelhança de Deus, mas inimigos de Deus. Nós estávamos condenados e nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Então esse processo que Deus soberanamente, graciosamente, ele executa na ação de um ser humano, né? Essa graça irresistível que nos alcança, né, e nos traz pelos laços de amor para o reino de Cristo, né, nesse momento nós somos santos, né, no sentido que fomos separados. Então esse é o que nós chamamos de sentido posicional. Existe, né, o processo de santificação, no qual nós vamos abandonando os nossos pecados, né? Então e vamos obedecendo a palavra de Deus. Nós vamos sendo levados a ter angústia e tristeza pelos nossos pecados, e vamos sendo levados a ter alegria, satisfação e gratidão por obedecer a Deus.